ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos modelar um pouco em 3D, né, basicamente. Vamos fazer aí alguns perfis para a gente estudar como a gente consegue modelar e também modificar os sólidos, ok? Então, na aula de hoje vamos utilizar aqui o Prespo. Primeiro eu vou fazer um retângulo. Selecionei Rectangle. Você vai ter que clicar aí na sua área gráfica. Vai formar um primeiro retângulo aqui. Depois você seleciona aqui Dimensions. Quero um retângulo de 100, Enter, e 50, Enter. Ou seja, você tem 100 em X, 50 em Y. Agora eu vou utilizar meu box. Vou inclinar o plano aqui. Vou fazer aqui uma altura de 15, ok? Prespo, essa é a nova ferramenta que vocês vão aprender. Você vai aproximar da região, não precisa clicar na linha não. Clicou em Prespo, você consegue construir, tá vendo? Você clica aqui na região onde você quer fazer aí uma extrusão. Então, 15 de altura. Então ele faz ali com 15. Vou fazer o mesmo retângulo aqui, ó. Rectangle. Clico na área gráfica, Dimensions, ó, de Enter. 100 em X, Enter. 50 em Y, Enter. Clico na área gráfica para fixar. Seleciono extrusão, Extrude. Clico aqui, eu tenho que clicar na linha realmente, não na região. Eu dou um Enter, ele já acompanha o movimento do cursor. Digito 15, tem uma altura de 15. Então aqui você tem como se fosse um box, uma caixa. Aqui você também tem, são dois sólidos, né? Se você ver aqui na visualização, né, você vai ver que temos a construção igual, certo? Vou voltar aqui nos 2D Wireframe. Agora eu quero fazer um rasgo aqui, ou posicionar alguma coisa em função de uma aresta. Porque isso aqui é um sólido, então não é uma linha, é uma aresta, né? Você fez uma construção de um sólido, não fez como na perspectiva isométrica, que seria linha por linha. Aqui a gente tem um sólido, né? Você clicou, em qualquer ponto você já tem a condição de selecionar tudo de uma vez. Ele é um sólido. Você vai ter que vir nessa função aqui, ó. Então do ladinho tem um botãozinho, você clica, Copy Edges. Então o Copy Edges, ele possibilita copiar o que? Uma aresta. Então você clicou na aresta, ficou selecionada, dá um Enter. Agora ele fala para você fazer o seguinte: clicar na área gráfica para determinar o que? Uma direção. E o Orthomode, o F8, tem que estar ativado, ok? Então você dá uma direção com ele ativado. Vou digitar aqui 20. Então ó, ele faz uma linha com 20 de distância em relação a esse ponto. Vou fazer de novo, ó. Copy Edge. Clico isso aqui, nessa aresta, dou um Enter. Cliquei aqui, eu vou fazer agora uma com 10. Ó, fez uma com 20 primeiramente e outra com 10. Então quando você selecionar o Copy Edges, nada de ficar tentando copiar a linha, tá? Se você quer copiar a linha, você tem aqui ó, o Copy, você tem o Offset, ou se você quiser movimentar, você usa o Move, ok? Então eu vou fazer aqui ó, Copy Edges, clico nessa aresta, dou um Enter, vou fazer uma profundidade agora, profundidade de 15. Pronto, ele fez uma linha com 15 de distância. Agora eu posso cortar isso aí, ó. Seria, vamos aparar com o Trim. Seleciono o Trim e aparo aquilo que está sobrando no desenho. Então eu fiz um perfilzinho aqui, ó. Se eu quiser fazer um arco aqui, eu posso fazer um arco com um arco realmente, ou com função arc, ou com um círculo, ou você usa o Fillet. Mas eu vou fazer aqui, ó, um arco de centro, início e fim. Então, ó, um arco, ó. A linha de centro não está ligada, seria aqui a nossa configuração de precisão. Então vou clicar aqui ó, no Object Snap, botãozinho direito, Endpoint, Midpoint, que eu preciso, e quadrante no futuro eu vou precisar. Então, agora por cima ó, aparecem as precisões. Então em centro cliquei primeiro, clico aqui e clico do outro lado. Ó, 3 cliques, então cliquei no centro aqui e aqui, ó, fiz um arco. Ah, eu não quero fazer assim, professor, vou mudar? Vamos mudar. Faça com um círculo, clica aqui. Clica no centro e clica nessa extremidade. Ponto, está feito um círculo. Daí você vai fazer o corte com o Trim. Cortou, ficou um arco também. Professor, eu não quero fazer assim, quero fazer com Fillet. Beleza, faça um Fillet com raio 0. Então, Fillet com raio 0. Você clica aqui e clica do outro lado. Se fazer ao lado contrário, você inverte a seleção, mas aqui está certo. Beleza? Dá um Ctrl Z para fazer de novo. Então, Fillet, raio 0. Cliquei aqui, ó. Certo? Então ele fez um arco aqui para mim também. Se eu quiser retirar material aqui dessa região, vou retirar, uso o Prespo também. Então agora é a grande sacada.
O Prespo, você tem que clicar nele e clicar na região, ok? Daí você, ó, você pode clicar na precisão da peça ou clicar no vazio, ó. Ele vai retirar material. Esse quadrado aqui, ó, ele é remanescente, né? Perdão, esse retângulo inicial ficou uma linhazinha aqui, ó. Então você clica, ó, fica selecionada a base. Ele é remanescente do que? Do Prespo. Ele larga essa sombra, não? Ele faz uma construção, mas deixa a sombra inicial. Então, ó, deleta ela que ficou a sombra lá embaixo. Então o Prespo consegue fazer isso. Ele constrói e também faz aí rasgos, ele faz furos, ele retira material também. Então ele tem essa característica, uma mão na roda para fazer modelagem, para você conseguir construir muito mais coisa. Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui onde a gente utilizou a extrusão. Então, copy edges, clico na linha, enter, clico na área gráfica, determina uma direção de 10. Posso pegar cópia aqui de novo, ó. Cópia desse ponto, enter, clico aqui, direção 20. Cursor de novo, ó. Copy deste ponto, cliquei na área gráfica agora, 20 de novo. Então agora fez com 2. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui, que eu digitei, faltou o 0. Então, copy edges, clico aqui, enter, clico na área gráfica, valor de 20. Agora ele fez corretamente. Trim, vamos recortar isso aí. Recortei as 3 linhas, vou fazer um arco aqui. Um fillet com raio 0 mesmo. Então, fillet com raio 0. Clico e clico, feito. Daí eu quero fazer com isso aqui com a extrusão, ó. Então você quer extrudar. Se você clicar na linha, ó, dá um enter, ele vai levar para você para baixo aqui. Só aquele ponto. Então o Prespo não, ele é muito mais interessante. Aqui, ó, por mais que você pegue uma linha, né, selecione esse ponto e ligue uma linha até aqui, ó, certo? Então você tem uma linha construída sobre a outra, tem essa aqui, tem mais essa e tem um arco. Tem 4 linhas aí. Você vai lá em Join, une essas linhas, né? Daí você virou aqui uma polilinha. Se você vir aqui em Extrude, tentar extrusar isso aqui, ó, você vai fazer o seguinte, ó. Se você clicar lá no vazio, por exemplo, ó, vai fazer isso aqui na peça. Dá uma olhadinha. Realística, tá vendo? Então, olha que beleza, ele faz isso aqui enquanto que o outro faz isso aqui. Então, tem uma boa diferença. Só que você pode solucionar esse problema também. Por quê? Porque você vai clicar aqui, né? E você vai clicar aqui e vai ver que são diferentes, ok? Então, dá pra gente resolver esse problema aí sim. Então, vamos lá. Tá vendo essa função aqui, a Solid Subtract? Então, você clica nela. Clica em quem fica, ok? Quem vai ficar nessa aqui? Dá um Enter. Clica em quem sai, clica e Enter. Então você consegue fazer também o mesmo procedimento. Então você subtraiu, né, com uma função, né, vou fazer lá. Depois você retorna o vídeo e faz ela de novo. Então aqui você subtraiu, enquanto que aqui ele subtrai automaticamente. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Dá um F6 aí, ó, e procura aqui embaixo, ó, acender e apagar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse Dynamic UCS seria o quê? Quando pegar lá Circle, por exemplo, ó. Se ele estiver ativado, ó, você vai em cima de uma parede, ó, ele já seleciona a parede. Tá vendo? Ele é bem interessante. Então se eu quero fazer um círculo aqui, ó, e eu clico aqui, ó, ele faz um círculo nessa parede. Certo? Se eu pego um círculo e faço um círculo aqui, ó, ele vai em cima dessa parede. Então lembra aquela ideia de mudar de plano, que você tem que selecionar os planos aqui, ó? Agora ficou muito mais tranquilo para você conseguir trabalhar, e isso modelando já no 3D aqui, tá? Eu vou fazer um furo aqui desse lado também. Então vamos lá. Circle. Ó, o Dynamic está selecionado, ó. Então eu clico aqui nessa parede. Lógico que eu estou clicando aqui sem posicionar. Depois você vai ter que construir linhas para você posicionar. Eu vou utilizar lá o Prespo. Eu vou selecionar o quê? A linha, né? Ou a região dela. Então eu tenho que selecionar a linha. Tenho que determinar o que? Uma profundidade. Profundidade de 20. Então se eu girar a peça, ó, furo de 20. Esse aqui não, eu quero fazer passante. Então clica e clica lá embaixo. Ó, passante. Esse também eu quero fazer passante. Então vamos dar um ESC, ó, clica aqui e clica lá. Quando você girar a peça, ó, passante. Tudo bem? Aqui, ó, vamos lá de novo. Vamos girar a peça e fazer o mesmo furo nessa peça aqui. Vamos lá.
Então, Circle, está ligado, clico, faço um círculo aí. Vamos extrudar ele. Então, clico na linha, Enter e vou para baixo. Cliquei. Aí você fala, pô, professor, vai ficar aí esse eixo, como se fosse um eixo fixado numa chapa? Não, vamos fazer lá aquele procedimento do Subtract. Então, seleciona Subtract. Quem fica? Isso aqui, né? Ele fica, clica nele e dá Enter. Quem sai? O eixo. Clica nele e dá Enter. Então, o furo foi feito também. Tudo bem? Então fica a dica aí, pessoal, para vocês trabalharem com essa função do Prespo, o Solid Subtract, o Copy Edge, né? E a diferença do Prespo para a extrusão. Agora vamos fazer chanfros e raios. Vamos lá. Chanfro aqui, ó, aba Home, a gente mais utiliza, e Solid, a segunda aba aqui. Você vai selecionar aqui, ó, Fillet Edge. Então, Fillet Edge. Aqui você tem que selecionar um radius, ok. Depois você tem que dar um raio, né, um valor para ele. Então, dá um valor de 3. Enter. Eu posso clicar aqui, já faz o raio. Clico aqui, ele já faz, ó. Clico aqui, ele também faz e mostra a sombra. Ah, um raio interno, beleza. Dá um Enter aí, ó. Aí apareceu o raio, bonitinho. Só confirma com mais um Enter. Tá feito o raio. Então, continuando, você vai utilizar o que? Primeiro você utilizou o Fillet Edge, agora você vai utilizar o Chamfer Edge. Então você clica nele. Aqui embaixo, vamos lá, uma distância. E essa distância vai ser quanto? Vai ser um chanfrinho de 2, 1 por 1. Seria 1 por 45 graus. Então 1 para X, 1 para Y. Então você clica aqui, ó. Você vai fazer um chanfrinho. Clica aqui, ó, já forma um chanfro aqui. Aí você clica na aresta, sempre pensando na aresta. E clica aqui na aresta, ó, faz um chanfro interno. Vai dar Enter, vai mostrar para você como tá esse resultado efetivamente, é isso que a gente quer. Dá mais um Enter aí, ele acaba fazendo aí a configuração. E essas linhas remanescentes, ó, você tem que deletar elas, tá? Então deleta essa linha aqui, gira a peça para ver se tem alguma coisa aqui. Geralmente fica quando você usa o Prespo. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Então utilizamos aqui o Chamfer Edge para modelar sólidos. Utilizamos os Fillet Edge também para modelar sólidos, um para chanfre e outro para raios. Utilizamos aqui o Prespo, utilizamos também o Copy Edges para copiar linhas aqui a partir do sólido e a diferença da extrusão para o Prespo, ok? Então, bons estudos, pessoal. Estarei fazendo mais videoaulas, né? E eu aproveitar para lembrar, nós utilizamos aqui também o Subtract, né? Utilizamos para fazer aqui subtração. E curtam aí, pessoal, os vídeos, vamos dar opiniões. Eu preciso disso aí para estar melhorando e levando para vocês bons vídeos, boas videoaulas que possam agregar valor para vocês. Um forte abraço e até a próxima.